Existem muitos meios de hospedagem que eles vivem único e exclusivamente de Airbnb, de Booking, né, de temporada livre, vivem exclusivamente de plataforma. Os gestores, eles não sabem, né, em momento algum, eles não fazem a mínima ideia como se prospecta hóspedes. Então, esse é um ponto que acontece muito, né? É uma dificuldade. E aí você tem que entender o seguinte, não é que isso tenha nada de errado. Eu conheço vários meios de hospedagem, que vivem de Airbnb, vivem muito bem, pagam suas contas, triplicam as suas reservas, está tudo bem. Só que quando você pensa, né, se você tiver um pensamento de crescer, de querer sempre inovar, sempre melhorar a sua receita, né, buscar agregar nos serviços, né, tá sempre na vanguarda, obviamente que você vai precisar aprender novas habilidades. Então, você não vai poder depender 100% de plataformas se você quiser aumentar suas margens de lucro. Porque você para pensar, se você ganha 5 mil por ano com seu imóvel de hospedagem, seu hotel, sua pousada, vamos supor assim, você ganha 5 mil reais, representa o quê? 60 mil por ano. 60 mil por ano, se você colocar aí 15% de Airbnb, vai dar 9 mil reais. Então você para pensar, pô, eu estou deixando 10 mil reais todas as vezes com a plataforma, mas tudo bem, eu não preciso me preocupar. Mas você para ver, será que se eu investisse mais ou menos aí, em torno de 10 reais por dia, né, 300 reais por mês, isso em um ano, será que se eu investisse esse valor, eu não conseguiria trazer as reservas diretas que eu preciso? Não vou dizer que 100%, mas eu não conseguiria diminuir esse valor do Airbnb, ter menos dependência dele? Porque quando eu começo a atrair meus próprios hóspedes, aquilo também me gera outras consequências, me geram outros efeitos. Por exemplo, quando eu começo a trazer meus hóspedes e eles ficam satisfeitos, eles passam a recomendar o meu produto, eles passam a me indicar, eles passam a retornar, eles começam a criar um vínculo porque vieram de forma direta. É diferente, não que a plataforma você não consiga criar um vínculo. Consegue também, mas a forma direta é como se você não tivesse intermediários. Ele veio direto por conta do seu trabalho. Outro problema também, né, que a gente fala, diante de tantas mudanças, né, e instabilidades, é muito importante que você desenvolva essa habilidade de atrair hóspedes. Principalmente os meios de hospedagem que estão em cidades que são poucos conhecidas. Cidades que têm pouco, né, vamos dizer, pouco atrativos turísticos, cidades que têm poucos meios de hospedagem na plataforma, são cidades que têm uma demanda menor pelas plataformas e vai exigir uma certa habilidade sua. Por quê? Porque é aquilo que eu estou dizendo. Se você tem um meio de hospedagem que você só vende por ele, se ele não entregar nada, você acha que está ruim, às vezes você já fez tudo que poderia ser feito no seu anúncio. Você já mexeu nas fotografias, mexeu no conteúdo, nas avaliações, nas políticas, na disponibilidade, no preço, na visibilidade, na distribuição, né? Já cadastrou em mais portais, diversificou tarifa, trabalhou várias formas tarifárias e o anúncio não está reagindo. Não está reagindo. Você fala, minha nossa, o que eu posso fazer? Então não existe mágica. Porque você sabe que para ter reservas diretas tem que existir um emissário de tráfego. Ou seja, tem que existir um canal, né, um dispositivo que mande as pessoas para os meus territórios. O efeito vitrine que eu ensino dentro do método hospedagem lucrativa é o quê? É você trabalhar esses 9 pilares que eu acabei de falar, que isso vai fazer você vender mais nas plataformas. É o primeiro passo. Com isso, você vai o quê? Quanto mais eu vendo, eu vou para as primeiras posições. Aquilo me traz uma visibilidade. E aquilo começa a transbordar para o meu Instagram, para o meu Facebook, começa a transbordar para o meu site, para o Google Meu Negócio. Aquilo começa a transbordar. Então, as plataformas começam a ser emissários de tráfego, começa a transbordar por conta do efeito vitrine. Então, aquilo começa a transbordar. Beleza. Mas e aí, quando a plataforma não tem movimento na cidade, uma cidade pequena, que não tem muito movimento, e aí? Patrícia é minha aluna aqui do sítio Reino Encantado, está numa cidade pequena, né, tem um sítio, e a gente está trabalhando, está buscando formas de trazer os hóspedes. Por quê? Porque a plataforma não tem a demanda suficiente que ela precisa. Não tem. Então, as pessoas que estão em destinos secundários, Lagreg, eu estou com poucas vendas, eu preciso vender mais. Mas você tem que entender que chega um certo limite que bate na plataforma que você não tem como passar. Não tem como. Você não tem como botar mais dinheiro na plataforma para impulsionar anúncio. Ela já está na entrega máxima dela, porque a gente tem que entender o seguinte: existe uma fatia de mercado.
na tua cidade. A tua cidade tem 100 pessoas interessadas em se hospedar, mas não são 100 pessoas que são potenciais clientes seus. Tem pessoas ali que querem hotéis, tem pessoas que querem pousada, tem pessoas que querem apartamento, tem pessoas que querem flat, tem pessoas que querem casa de temporada, tem pessoas que querem hostel. Então, daquelas 100 pessoas, a gente tem que distribuir nos mais diversos tipos de meios de hospedagem. Beleza, dentro do teu grupo, dos 100, vamos dizer que tem 10% que estão interessados no teu tipo de hospedagem, que seja uma casa de temporada, porque você sabe, casa de temporada atende grupos. Grupos cada vez são menores nas demandas, cada vez são grupos mais restritos. Então, ou seja, se você abrir a sua plataforma da Booking, a Booking informa alguns dados que ela mostra que a demanda da região, a grande maioria são casais, na maioria das regiões, acima de 60% são casais, 20% a 30% são famílias e 10% são grupos. Então, quando você tem uma casa temporada, um apartamento muito grande, e você está numa cidade secundária, né, que não é uma capital, você está no interior, você está numa serra, você está numa praia mais isolada, você vai ter um pouco mais de dificuldade para vender. Então, você tem que aprender a ter reservas diretas. Esse é o ponto. Por isso que eu ensino na metodologia que eu começo pelas plataformas e a gente vai melhorando o seu nível de desenvolvimento através do plano para você triplicar. Então, plataformas, depois vamos para as redes sociais, atendimento, vendas acessórias, para depois a gente ir para a parte de anúncio pago.